alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Que delícia estar aqui de novo para falar com vocês, matar a minha saudade e principalmente fazermos mais uma tarde de aprendizado. Que delícia! É tão bom trabalhar com vocês, meus amores. Sejam todos muito bem-vindos. Estejam à vontade para nós fazermos a nossa correção na matriz de português, tirarmos as dúvidas e ficarmos mais espertos ainda. Peço o papai e a mamãe para acessar o link de presença, ok? Ele está lá no roteiro, não esqueça, tá bom? Então, meus amores, nessa matriz nós trabalhamos com a poesia, uma poesia muito bonita da Cecília Meirelles. Essa poesia, ela embalou gerações e gerações, para você ver como que ela é bonita e todo mundo gosta. Então, nós vamos trabalhar com ela hoje. A poesia, ela é escrita em versos. Verso é cada linha que você escreve numa poesia. Pode ser uma linha grande, como pode ser uma linha pequena, não tem problema. Mas cada verso é uma linha do poema. Quando nós temos um conjunto de versos, nós chamamos esse conjunto de estrofe. Então, acompanhe com a sua professora a leitura do poema e eu vou te mostrar na tela da sua matriz como é que nós formamos a estrofe, ok? Bacana? Então tá, acompanha comigo. Vamos lá? Não deixe de fazer a correção. É muito importante que o seu material esteja corrigido, esteja certinho, para quando você for estudar, você saber fazer com calma, tá bom? Parabéns! Então, acompanhe comigo lá, tá bom? Chamando a matriz. Vamos lá? Ótimo! Olha que bonitinho que ele é, olha. O menino azul, Cecília Meirelles. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas e com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido e que nunca tenha fim. Quem souber de um burrinho desses pode escrever para a rua das casas, número das portas, e ao menino azul que não sabe ler. É porque ele é muito pequenininho, né? Ele é muito pequenininho, ele ainda não aprendeu a ler, não é esperto ainda do jeito que você é. Você já sabe ler tudo, mas ele ainda vai aprender. Então ele quer um burrinho que faça tudo por ele. Olha que bonitinho. Cada linha de um poema ou poesia é chamado de verso. Então, cada linha que se escreveu aqui, ó, é chamado de verso. Pode ser um verso com um grande, como pode ser um verso pequeno, tá? Cada linha que se usa para escrever um poema é chamado de verso. A estrofe é quando nós formamos um conjunto de versos. Observa que, olha, você tem uma quantidade de versos, solta um espaço maior entre um verso e outro, vem outro conjunto, um debaixo do outro, solta um espaço maior, vem outro conjunto, solta um espaço maior, vem outro conjunto, vários versos um debaixo do outro, solta um espaço maior e vem outro. Então, esses conjuntos de versos, que são separados por esses espaços maiores, nós chamamos de estrofe. Então, cada linha que nós escrevemos no poema ou na poesia é chamado de verso. Cada conjunto de versos nós chamamos de estrofe. Então, fique esperto. Releia o poema e determine a quantidade de versos e estrofes que ele possui e anote no seu caderno. Então, vamos contar quantos versos. Nós já sabemos que versos é cada linha do poema. Então, vamos contá-los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 versos.
ou seja, tem 25 linhas escritas, então são 25 versos. Quantas estrofes, quantos conjuntos que são separados por esses espaços aqui maiores? 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. Muito bem. Então, nós temos 25 versos e 5 estrofes. Muito bem. Vamos ver o que está perguntando. Descubra, segundo o poema, como deverá ser o burrinho que o menino deseja e escreva no caderno. Então, como é que é o burrinho que ele deseja? Ele quer um burrinho para passear, um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. Ele quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores. Ele quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e barquinhos no mar. É assim que ele deseja o seu burrinho, né? Muito bacana, não é mesmo? O burrinho, ele vai fazer as coisas que ele ainda não consegue fazer e vai fazer companhia para ele. Muito bacana, não é? Muito legal. A número 2, eu pedi a você que voltasse no poema e retirasse as palavras que foram pedidas. Então, vamos recordar com a professora. Como eu classifico as palavras de acordo com o número de sílabas que ela tem? Se ela tiver uma sílaba, será monossílabo. 2 sílabas, dissílabo. 3 sílabas, trissílabo. E 4, 5 ou mais sílabas, polissílabas. Então, vamos lá acompanhando com a professora. Todo mundo fazendo a correção e não deixando nada errado. Volte ao poema e retire as palavras pedidas, anotando-as no caderno. 3 palavras trissílabas. É sempre recomendável que você comece do iniciozinho, tanto do texto quanto da poesia, para encontrar essas palavras. Então, vamos lá? Trissílabas. As palavras têm 3 sílabas. Então, menino, burrinho, passear, conversar. Você pode escolher qualquer uma dessas, tem mais, mas você pode escolher 3 palavras. 2 palavras monossílabas. As palavras monossílabas é aquelas que têm uma sílaba. Então, você pode colocar o, quer, não, que, nem, mas. Você pode escolher dessas palavras as palavras que você quer. Bacana. Pedi a você que olhasse os dígrafos. Os dígrafos são aquelas consoantes que, quando são pronunciadas, elas fazem apenas um único som. Nós estudamos os dígrafos esse ano, que são eles o RR, o SS, o NH, o CH, o LH. E o GU e o QU, se depois do U vier a letra E ou a letra I. Então, nós temos que ir lá no texto e procurar os dígrafos, ver as palavras que possuem os dígrafos. Acompanhe comigo. Não deixa nada errado, tá bom? É muito complexo, mas uma coisinha que você deixar errado, você acaba errando a atividade toda. 3 palavras com dígrafos. Então, vamos lá no início. Burrinho. Você vai ter RR e vai ter NH. Quer. Você vai ter o QU, que logo depois é a letra E. Muito bem. Outra, passear. Você vai ter o dígrafo SS. Corra. Você vai ter o dígrafo RR. Olha aí quantas palavras você tem. E tem mais aqui, você pode escolher. Muito bem. Agora, pediu que você fosse no texto e procurasse um adjetivo para burrinho. O que é o adjetivo? É aquela palavra que dá a caracterização, a qualidade do substantivo. Então, ele quer uma qualidade, uma caracterização do substantivo burrinho. Como é que eu vou encontrar? Eu vou ler o poema e vou perguntar como é o burrinho. A resposta que vier vai ser o adjetivo. Então, acompanhe com a professora. Vamos lá, mais uma leitura do poema. O menino quer um burrinho.
Como é o burrinho? Para passear. Não falou o adjetivo. Um burrinho manso. Como é o burrinho? Manso. Então, o adjetivo para o burrinho, manso. Muito bem, parabéns. Agora, pediu a você que voltasse no texto e encontrasse o substantivo comum. Então, vamos recordar? Substantivo é aquela palavra que dá nome a seres, às coisas, objetos e aos sentimentos. Ele pode ser próprio, como pode ser comum. O próprio é escrito com letra maiúscula, que são nomes de pessoas, de países, de cidades. Ótimo. Mas ele quer o substantivo comum. O substantivo comum é aquele que dá nome aos seres que existe mais de um. Porta, janela, mesa. Ele é escrito com a letra minúscula. Então, vamos lá no poema procurar essas palavrinhas. Essa atividade, ela dá um pouquinho de trabalho, porque você tem que voltar no poema várias vezes. 3 substantivos comuns, então vamos ver. Começando sempre do início do poema. O menino quer um burrinho para passear. Você tem aqui menino, burrinho. Um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. Não tem substantivo. Vamos procurar, porque um burrinho você já escreveu. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios. Então, rios, montanhas, flores, são todos substantivos comuns. Olha, já tem aí a quantidade que você precisa. Muito bem. Aí, pediu também que você voltasse ao poema e procurasse os encontros vocálicos. Eu até deixei no quadrinho uma observação para você lembrar. O encontro vocálico é o encontro de vogais na palavra. Eles são classificados em hiato, ditongo ou tritongo. Só que nesse caso, só pediu o encontro vocálico. Você olhou a palavrinha, viu que tem encontros de vogais, já possui encontro vocálico. Ok? Então, acompanhe com a professora. Sempre voltando ao início do texto para você procurar. 2 palavras com encontro vocálico, com encontro de vogais. Então, vamos ver? O menino quer um burrinho. Ao quer, você vai ter o U e o E. É uma delas. Passear. Olha aqui, o E e o A na palavra, eles estão um do lado do outro. Então, passear também é. Depois, você vai ter a palavra não. Ao A e o O juntos aqui. Muito bem. A palavra saiba. Tem o A e tem o I juntinhos aqui. Então, palavra rios, você tem o I e o O juntinhos. Então, você pode escolher 2 palavrinhas e colocar no seu caderno. Muito bem, ótimo. Então, voltando agora. Nós estudamos os sinais de pontuação. Para que eles servem? Para dar entonação, para dar sentido à leitura do texto ou de uma poesia. Ótimo. Quando você lê uma coisa sem pontuação, ela fica meio perdida. Você não fica entendendo o que você quer dizer, a mensagem do texto. Quando tem uma pontuação e a pessoa faz a leitura direitinho, você consegue acompanhar e entender o texto. Muito bem. Nós estudamos alguns sinais de pontuação. Vamos recordar? O ponto de interrogação, quando fazemos uma pergunta. Enquanto eu vou perguntando aqui, você vai respondendo aí para o papai e para a mamãe. É bom que você vai exercitar a sua cabecinha. Você tem o ponto de exclamação, quando você faz uma admiração, uma surpresa. Você tem o ponto final, quando termina o assunto. Você vai usar o 2 pontos, quando vai ter alguém falando, quando alguém fala alguma coisa. E vai ter o travessão, informando que aquela fala é da pessoa, é o diálogo que a pessoa está mantendo. Muito bem. Nós usamos as aspas quando é uma citação, ou seja, quando nós estamos copiando a fala de alguém, que não é a nossa própria. A reticências, que são aqueles 3 pontinhos, nós indicamos que ainda tem mais assunto, que nós não terminamos ainda de falar. E a vírgula, que é nossa companheira sempre nos nossos textos ela aparece,
é para a gente dar uma pausa na hora da leitura. É para a gente respirar para continuar lendo. Então acompanhe comigo os sinais de pontuação para que a gente possa entendê-los direitinho e fazer o uso adequado. Acompanhe com a professora, tá ok? Então tá. Adoro quando você acompanha, porque aí eu sei que você está entendendo direitinho. Recordando, aspas indicam que retiramos a fala de alguém do texto, uma citação de alguém. Muito bem. O ponto final, ele serve para indicar o final de uma frase, o assunto acabou. Joia. O ponto de exclamação, que é esse aqui, ó, ele indica admiração, uma alegria, espanto. O travessão, que é o tracinho que a gente coloca no parágrafo, ele indica que alguém vai falar, vai ter um diálogo, vai ter uma conversa. O ponto de interrogação, ele indica que está se fazendo uma pergunta. A reticências são aqueles 3 pontinhos que nós colocamos e elas indicam que há uma interrupção do pensamento, ou seja, tem mais coisa para ser falado, mas eu não estou falando naquele momento. Mas eu vou dar a entender para quem está lendo o texto que tem mais assunto para ser falado. Os 2 pontos, os 2 pontinhos, são usados para dar uma explicação, enumerar coisas, falar uma citação de alguém, que alguém vai dizer alguma coisa no texto. E a vírgula? A vírgula, ela serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Geralmente, a pessoa que está lendo, quando vê uma vírgula, dá uma parada, ela respira para ela ter uma entonação e continuar lendo. Não falta o fôlego, né, para ler. Então, os sinais de pontuação, eles são muito importantes porque através deles é que você vai dar sentido aos textos que você lê. Se você não tiver lendo direitinho com os sinais de pontuação correto, o texto fica todo bagunçado e ninguém vai conseguir entender a mensagem do texto. Por isso que é interessante conhecer os sinais de pontuação e fazer os usos adequados dele, tá bom? Então vamos ver o que a atividade pediu. Leia agora, né, as frases que estão aqui embaixo e vamos usar a pontuação nos espaços. Então vamos ver? Então vamos lá. A música que você fez ficou linda. Ela está admirando. Então eu vou usar exclamação. Muito bem. Adorei ouvi-la. Está o quê? Admirada ainda. Então, exclamação. Poderia fazer outra música bonita assim? Está perguntando. Poderia fazer outra música bonita assim? Se está perguntando, é uma interrogação. Então, a música que você fez ficou linda. Você está admirando, né? Então, ponto de exclamação. Adorei ouvi-la. Você está admirada por aquela música ser tão bonita. Poderia fazer outra música bonita assim? Você está perguntando. Então, você vai usar o ponto de interrogação. Ótimo. Mamãe comprou no sacolão. Vai enumerar as coisas que a mamãe comprou. Então, nós vamos usar os 2 pontos. Mamãe comprou no sacolão. 2 pontos. Vamos ver o que ela comprou? Abóbora, batatas. Para separar abóbora e batatas, nós vamos usar a vírgula. Abóbora, batatas, cebolas. Para separar batata de cebola, nós vamos usar a vírgula também. Então, aqui é porque eu juntei, aí ela separa aqui na hora. Mamãe comprou no sacolão abóbora, batatas, cebolas e pimentões para fazer a salada para vovô. Acabou o assunto, então eu vou usar o ponto final. Muito bem. Agora, já fiz a minha avaliação hoje. Acabou o assunto, você já fez a prova hoje. Então, ponto final. Você já fez a sua? Você está perguntando para alguém se ele já fez a avaliação dele. Então, se está perguntando, é uma interrogação. Não fique preocupado. Ela não está difícil. Então, você está dizendo para a pessoa, conversando com ela,
para que ela não se preocupe. Então, para separar o preocupado da parte difícil da prova, você vai usar a vírgula. Então, não fique preocupado. Ela não está difícil. Acabou o assunto. Então, eu vou usar o ponto final. Então, completando, a música que você fez ficou linda, exclamação. Adorei ouvi-la, exclamação. Poderia fazer outra música bonita assim? Interrogação. Mamãe comprou no sacolão, 2 pontos. Abóbora, vírgula, batatas, vírgula, cebolas e pimentões para fazer a salada para a vovô, ponto final. Já fiz minha avaliação hoje, ponto final. O assunto acabou. Você já fez a sua? Eu estou perguntando para alguém, então interrogação. Não fique preocupado, vírgula, ela não está difícil, ponto final, porque o assunto acabou. Muito bem, ótimo. Então, toda vez que nós fazemos a leitura com os sinais de pontuação corretos, empregados no texto corretamente, nós conseguimos imaginar a mensagem do texto e entender o que o texto está falando. Se você faz uma leitura sem pontuação, sem a pausa da vírgula, sem o ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, as pessoas e nem você vai conseguir entender o texto. Então, por isso que eles são importantes. Tá ok? Ótimo. Agora, nós estudamos nas outras aulas a respeito dos plurais. O que são os plurais? São palavras que estão dentro do número do substantivo. O número do substantivo, ele é singular ou plural. Quando é um só, nós dizemos que é o singular. Quando nós falamos mais de um, nós dizemos que estão no plural. Então, nós temos que tomar cuidado que para passar as palavras para o plural, nós temos que obedecer algumas regras. E nas últimas aulas, nós treinamos um pouquinho. Então, vamos colocar em dia e vamos colocar em prática o que nós aprendemos? Bacana! Tenho certeza que você deu conta. Acompanhe com a sua professora a correção, palavra por palavra. Quando nós vamos colocar uma frase no plural, não tem uma palavra-chave, não. Você vai ter que passar palavra por palavra e ir modificando as palavras sendo necessário. Então, não tem como fazer correndo, você tem que ler palavra por palavra para você adaptar o plural correto das palavras, ok? Jóia! Então, faça a correção e acompanhe com a sua professora, meu amor. Não deixa nada errado, tá ok? Então, vamos ver? O substantivo... vou fazer esse aqui primeiro aqui. Os substantivos coletivos, é porque eu te expliquei sobre o singular, mas aqui está falando do coletivo. Então, vamos falar dele também. O substantivo coletivo é aquela palavra que é escrita no singular e que ela indica uma coleção de objetos. Então, nós vamos observar nas frases que eu te dei que algumas palavras estão grifadas. Essas palavras você vai escrever na frase completando o substantivo coletivo relacionado a elas. Não tem problema nenhum. Então, vamos lá? Vamos acompanhar com a professora. Aumentando o nosso vocabulário, complete com os substantivos coletivos as palavras que estão grifadas. Vovó cria muitos porcos no chiqueiro. Qual é o coletivo de porcos? O coletivo de porcos se chama vara. Então, a vara já está quase toda vendida para o açougue. Então, ela está criando porcos para vender para o açougue bater. E o coletivo de porcos se chama vara. Muito bem. Agora, na casa de tia Ana tem muitos peixes. O é muito colorido e bonito. Peixes, qual é o coletivo de peixes? Fala aí para o papai e para a mamãe, que está aí do seu lado. O coletivo de peixes é cardume. Muito bem. É o cardume. O cardume, ele é colorido e bonito. O cardume são todos os peixinhos que estão nadando juntos. Então, o cardume é colorido e bonito. Observa que porcos está no plural, peixes está no plural, mas vara está escrito no singular
sume está escrito no singular. Então, o substantivo coletivo, ele relaciona uma quantidade de objetos, uma coleção de objetos e seres, e eles são escritos no singular. Muito bem. Então, vamos ver aqui. O macaco gosta de muitas bananas. O zoológico compra de bananas por semana para dar a ele. Você tem que tomar muito cuidado pelo seguinte: às vezes tem mais de um substantivo coletivo para determinado objeto. E o que vai determinar qual deles que você vai usar? É a frase que você vai aplicar. Por exemplo, o coletivo de banana pode ser penca e pode ser cacho. Você tem que olhar a frase que eu te dei para você completar. Se você vai completar com penca ou se você vai completar com cacho. Penca é um substantivo feminino. Cacho é um substantivo masculino. Então, para isso, você tem que ver o artigo que vem na frase. Se ele se referir ao masculino, você vai usar o substantivo masculino. Se ele se referir ao feminino, você vai usar o feminino. Ok? Bacana? São pequenos detalhes que, na hora de formar a sua frase, se você não ficar bem atento, você faz errado. Se você decorou apenas um substantivo coletivo, e se você precisa saber mais de um, por isso que eu sempre falo que é aumentando o vocabulário, porque sempre é uma palavrinha nova que está surgindo. Só que a gente tem que saber empregá-la na frase. Ok até agora? Bacana. Então, vamos lá na frase perceber o que a professora falou. Acompanha comigo. O macaco gosta de muitas bananas. Eu disse a você que o coletivo de bananas pode ser penca ou cacho. Então, nós temos que ver qual dos dois adapta melhor na frase. O zoológico compra Eu posso falar que o zoológico compra penca? Ele compra penca de bananas. Ou eu falo uma penca de bananas. O que você fala? Fala aí para o papai e para a mamãe. Quando é penca, eu compro uma penca, não penca. Mas aqui no caso tem a palavra Então aqui eu não vou poder usar a palavra penca. Eu vou ter que usar a palavra cacho. Por quê? Compra cacho de bananas por semana para dar a ele. Se tem aqui o artigo no masculino, eu tenho que usar o substantivo coletivo também no masculino. Ok? Bacana. Vi na minha rua muitos soldados. Estava perseguindo os ladrões. Da mesma forma como você tem que ver se é masculino ou feminino, você vai ver que muitas vezes você vai ter dois substantivos coletivos masculinos. Por exemplo, soldados. Você pode ter batalhão, pode ter o exército, por exemplo. Então, se você tem o batalhão e o exército, os dois são substantivos masculinos que você pode encaixar numa frase. Não tem obrigatoriamente, nesse caso, de ser o batalhão. Ou, no outro caso, você ter o exército. Se os dois são masculinos e o artigo que está lá é masculino, você pode escolher qualquer um dos dois. Ok até agora? Só quando tiver feminino e masculino, os dois serem diferentes, igual cacho e penca, que você tem um de cada, um masculino e um feminino, aí você tem que ver o artigo. Mas no caso do exército, que os dois são masculinos, exército e batalhão, você pode escrever qualquer um dos dois, ok? Então vamos lá, preste atenção com a sua professora. São detalhes que é bom a gente lembrar para a gente não errar, tá? Então, vi na minha rua muitos soldados, coletivo de soldados. Pode ser batalhão, como pode ser exército. Ou, se você quiser escrever batalhão, você pode escrever tranquilamente. Ah, professora, eu queria escrever exército. Pode escrever também exército, não tem problema. Por quê?
porque o artigo o aqui, ele vai concordar tanto com o exército quanto com o batalhão. Não vai ter problema algum, ok? O batalhão estava perseguindo os ladrões. O exército estava perseguindo os ladrões, tranquilamente. Tomara que pegue os ladrões, né? Agora, vamos falar sobre aquele plural e singular que eu comentei antes. Então, vamos ver. A menina comprou o vestido azul e verde da vitrine. Você tem que passar palavra por palavra para o plural. Então, vamos pedacinho por pedacinho. Por quê? Assim você não erra. Então, vamos lá? As meninas compraram, com M no final, os vestidos azuis e verdes das vitrines. Confere. As meninas compraram, com M no final, os vestidos azuis e verdes das vitrines. Muito bem. Vamos olhar a letra B. O pardal pousou na árvore frutífera e comeu a maçã. Então, os pardais pousaram, tem o O e o U juntos aqui, tá? Pousaram, com M no final, nas árvores frutíferas e comeram, com M no final, as maçãs. Conferindo. Os pardais pousaram, com M no final, nas árvores frutíferas e comeram as maçãs. Muito bem. Vamos ver agora a letra C. O pai acendeu o lampião para iluminar a casa. Como vai ficar o plural? Os pais acenderam, com M no final, os lampiões para iluminarem as casas. Repetindo. Os pais acenderam, com M no final, os lampiões para iluminarem, com M no final, as casas. Então, conferindo todas elas. As meninas compraram os vestidos azuis e verdes das vitrines. Os pardais pousaram nas árvores frutíferas e comeram as maçãs. Os pais acenderam os lampiões para iluminarem as casas. Muito bem. Parabéns para quem conseguiu. Muito bom. Agora, os verbos. Os verbos, eles podem indicar estado, ação ou fenômeno da natureza. Como é que eu sei? Quando eu estou praticando algo na frase e eu consigo até imaginar essa ação feita, eu digo que é uma ação. Quando está falando como a pessoa está, como ela está se sentindo, eu falo que é o estado. E quando eu falo de coisas que a natureza faz, eu falo que esse verbo indica fenômenos na natureza. Então, vamos treinar um tiquinho aqui. Você vai falar aí com o papai, por exemplo, ou com a mamãe. A menina é bonita. O verbo é indica estado, ação ou fenômeno na natureza? É. Está falando como ela está, como ela se apresenta. Então, é o estado. Muito bem, para quem acertou. Vou falar outro. Escureceu a noite toda, por exemplo. Escureceu a noite toda. O verbo escureceu.
É um fenômeno da natureza? É o estado ou é uma ação? Quem é que escurece? Quem tem o dom de escurecer? Não é a natureza? Então, se é a natureza, esse verbo indica fenômeno da natureza. Joia. E agora uma ação. O menino correu até o portão. O que o menino fez? Correu. Você consegue imaginar alguém correndo? Então, correu indica a ação. Então, ele indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E ele apresenta em 3 tempos, que a gente chama de tempos verbais. O passado, quando a gente fala que a ação já aconteceu. O presente, quando a gente fala que está acontecendo nesse momento. E o futuro, quando ainda pode acontecer. A gente nem sabe se vai acontecer. Então, presente, passado e futuro. Acompanha comigo o que está pedindo na atividade. Sempre bom a gente dar uma recordada antes para a gente ter segurança. Então, vamos ver? Leia as frases abaixo e circule os verbos que aparecem nela. Depois, reescreva-as passando do tempo verbal em que se encontram para os tempos verbais que estão aqui nos parênteses. Então, vamos lá? Primeira coisa, circular os verbos. No meu caso aqui, eu não tenho como circular, então eu vou colocar em negrito e você circula no caderno, ok? Bacana, que eu já te expliquei que no computador não tem como fazer. Então, mamãe viajou para o México. Mamãe viajou para o México. Qual é o verbo? O verbo é viajou. Muito bem. Agora, mamãe viajou para o México. Passando para o presente, a ação está sendo feita agora. Como fica essa frase? Fala aí para o papai e para a mamãe como que você colocou. Mamãe viaja para o México. Mamãe viaja para o México. E como ficará no futuro, que ainda não aconteceu? Mamãe viajará, com acento agudo no último A, para o México. Mamãe viajará para o México. Muito bem. Agora vamos ver a letra B. Renato sobe no pinheiro do jardim. Qual é o verbo? O verbo é sobe. Muito bem. Você circulou a palavrinha sobe. Passando para o passado, como o Renato já fez. Renato subiu no pinheiro do jardim. Renato subiu no pinheiro do jardim. Como vai ficar o futuro? Renato subirá no pinheiro do jardim. Renato subirá, acento agudo no A, no pinheiro do jardim. Muito bem. Agora a letra C. Rosângela chegará no circo hoje. Rosângela chegará no circo hoje. Chegará é o verbo. Muito bem. Como vai ficar esse verbo chegará no passado, que já aconteceu? Então, Rosângela chegou no circo hoje. Rosângela chegou no circo hoje. Como vai ficar no futuro, no presente? Porque já está no futuro. Como vai ficar o presente? Rosângela chega no circo hoje. Rosângela chega no circo hoje. Então, eu já tenho o verbo, eu vou passar para os 2 tempos que estão sendo pedidos. Então, vamos olhar a letra D. Trovejou e João correu para casa. Nós temos 2 verbos nessa frase. Trovejou é o primeiro verbo e vamos ter correu, é o segundo verbo. Muito bem. Trovejou, se a gente fosse classificar em ação, estado ou fenômeno da natureza, o trovejou seria o quê? Fenômeno da natureza. E correu? Seria uma ação. Muito bem. Então, vamos ver. Trovejou e João correu para casa. Então, no presente, troveja e João corre
para casa. Troveja e João corre para casa. E como vai ficar no futuro? Trovejará e João correrá para casa. Então vamos corrigir todas elas, acompanhando de novo. Mamãe viajou para o México, no presente. Mamãe viaja para o México, no futuro. Mamãe viajará para o México. Renato sobe no pinheiro do jardim. Nós temos no passado, Renato subiu no pinheiro do jardim. E no futuro, Renato subirá no pinheiro do jardim. Agora a letra C, nós temos Rosângela chegará no circo hoje. Como fica o passado? Rosângela chegou no circo hoje. Como fica no presente? Rosângela chega no circo hoje. Muito bem. Trovejou e João correu para casa. No presente, troveja e João corre para casa. E no futuro, trovejará e João correrá para casa. Ok, muito bem. Nós sabemos que os verbos nós temos que colocar no tempo correto. Se tiver mais de um verbo na frase, os dois ou mais verbos têm que estar no mesmo tempo verbal, ok? Bacana. Outra coisa que a gente aprendeu foi os adjetivos pátrios. O que é um adjetivo pátrio? Adjetivo pátrio é aquele adjetivo que indica a nacionalidade, a naturalidade daquele ser, daquele objeto. Por exemplo, nasceu em Goiás, ele é goiano, né? Nasceu em Belo Horizonte, Belo Horizontino. Então, é aonde o ser, né, se originou, de onde que ele veio. Então, acompanhe comigo que nessa atividade eu pedi a você que observasse as situações e desse os adjetivos pátrios da naturalidade e nacionalidade do que foi falado na frase. Então, acompanhe lá comigo e faça sua correção, ok? Então, tá. Acompanhe com a professora. Vamos ver? Ricardo nasceu na Alemanha. Sua mãe nasceu em Portugal e seu irmão nasceu no Brasil. Os adjetivos pátrios. Nasceu na Alemanha, então Ricardo é alemão. A sua mãe nasceu em Portugal. Mãe é feminino, então ela vai ser portuguesa. Portuguesa. O Ricardo é masculino, então é alemão. Mas a mãe é portuguesa, porque é feminino. O irmão nasceu no Brasil. Irmão é masculino, então o irmão é brasileiro. Viu a diferença? Vocês têm que tomar muito cuidado que ora ele pode falar do feminino, ora ele pode falar do masculino. Se ele estiver falando do feminino, o adjetivo pátrio tem que ser feminino. Se estiver falando masculino, o adjetivo pátrio tem que ser masculino, ok? Então, continuando aí. Não deixe de fazer a correção, tá ok? Então, vamos ver lá. Nós temos aqui, Ricardo, então, nasceu na Alemanha, ele é alemão. A mãe nasceu em Portugal, ela é portuguesa. E o irmão nasceu no Brasil, ele é brasileiro. Muito bem. A tia Luísa nasceu em Belo Horizonte, tio Lúcio nasceu na Bahia, meu primo nasceu na Inglaterra, quando eles viajaram, e minha prima nasceu na Espanha, quando depois retornaram para o Brasil. Então, vamos lá? Tia Luísa nasceu em Belo Horizonte, então ela é Belo Horizontina, porque tia Luísa é feminino. Belo Horizontina. O tio Lúcio nasceu na Bahia, então ele é baiano. Lembrando que o estado, a palavra que representa o estado da Bahia é escrito com H, mas baiano e baiana não tem a letra H, ok? Então, o tio Lúcio é baiano. O primo nasceu na Inglaterra, então ele é inglês. Inglês. E a prima nasceu na Espanha. Se é prima, é feminino, ela vai ser espanhola. Então, tia Luísa, Belo Horizontina. Tio Lúcio, baiano.
sem o H, o primo inglês e a prima espanhola, porque é feminino. Então, sempre nos adjetivos pátrios, nós temos que ficar bem atentos, que se ele estiver falando do masculino, nós temos que escrevê-lo no masculino. Se ele estiver falando do feminino, nós temos que escrevê-lo no feminino, ok? Observe sempre as naturalidades de todos os seres que é falado na frase, para que você possa escrever os adjetivos pátrios correspondentes, ok? Essa nossa matriz, ela estava recheadinha de coisas bacanas. Nós falamos de substantivo, nós falamos do adjetivo, da classificação quanto ao número de sílabas, nós falamos de dígrafos, de encontros vocálicos. Olha que legal! Quantas coisas bacanas nós já aprendemos. Falamos do substantivo, comum, próprio, coletivo, quando tem uma coleção de objetos, não é mesmo? Joia! Nós aprendemos, inclusive, para olhar o substantivo coletivo e ver aquele que mais se adequa, né? Que fica certinho na frase, não é mesmo? Ótimo! Nós aprendemos também falando sobre verbos, o que eles indicam e os tempos verbais. E trabalhamos passando frases para tempos verbais diferentes, para a gente sentir, ora o passado, ora o presente e ora o futuro. Isso é muito importante. É só através do exercício, da atividade, é que você consegue perceber direitinho o que está sendo falado na frase, ok? Bacana, muito bom. E falamos também do plural das palavras. Lembrando que para passar uma frase para o plural, você precisa passar todas as palavras. Ler palavra por palavra para que você possa passar para o plural corretamente. Ok até agora? Deu conta de acompanhar direitinho? Muito bem. E falamos também dos sinais de pontuação, que eles são muito importantes na frase, principalmente para dar sentido à leitura que você faz. Então, toda vez que você for ler um texto, você vai ler o texto obedecendo e respeitando os sinais de pontuação. E aprendemos hoje sobre poesia. Cada linha que se escreve na poesia é chamado de verso. E o conjunto dos versos nós chamamos de estrofe. Muito bem. Meus amores, desejo a todos um ótimo e abençoado final de semana. Que você possa descansar a cabecinha, brincar, se divertir, renovar suas energias. E que a gente possa, na semana que vem, retornar os nossos conteúdos e aprender cada vez mais coisas novas. Meu amor, desejo a vocês um ótimo final de tarde. Se protejam, se cuidem. Ainda estamos na quarentena, não é mesmo? Pois é. Papai e mamãe, meu muito obrigado. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Que Deus os abençoe ricamente. E que possamos, com a graça do Pai, guiar as nossas crianças no caminho do amor, no caminho do bem, né? Como nós sabemos que é tão necessário nesse mundo, não é mesmo? Desejo a vocês um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Um grande beijo. Deus abençoe a todos.